Olá Farroupilha inicia o terceiro e último bloco do programa Encerrando Cultura, hoje com o chefe do Poder Executivo do município de Farroupilha, o prefeito Clayton Gonçalves. Estivemos fazendo uma abordagem sobre a política, sobre os mecanismos da política, sobre a nova perspectiva da política no Brasil e no município de Farroupilha. Estivemos conversando com o prefeito sobre a sua postura em relação ao governo, a como ele interage com essa diversidade de partidos, se existe algum favoritismo no governo dele, como vem se falando por aí. Então, ele nos expôs que é um governo que prima por Farroupilha, a primeira bandeira a ser defendida é a bandeira de Farroupilha, e que o trabalho vem sendo executado e as coisas estão acontecendo. Então, eu preparei esse bloco justamente para que ele nos esclareça, pois também fala-se, eu estou reportando aqui, prefeito, fala-se que a tua gestão ela é uma gestão de promessas, né? Que a tua campanha foi uma campanha de promessas, ao qual tu dissestes que faria muitas coisas, que vai proporcionar muitas coisas, mas que, porém, agora, passado 7 meses de governo, que ainda não se viu muitas coisas, não se viu o que se havia dito que iria acontecer. Alguns especialistas, cientistas políticos, pessoas envolvidas, dizem que já passou o tempo hábil para que seja executado essas promessas. Eu gostaria, então, de ouvir de ti, né? Qual é que é a verdade disso? É possível ou não é possível? Está atrasado? O organograma de ações do planejamento está em dia? Esses problemas internos de gestão, de troca de secretários e tal, como isso vem afetado a tua gestão? Bom, a questão de troca de secretários é muito tranquila, quer dizer que nós não estamos amarrados a nenhum nome, estamos amarrados com o compromisso de andança, de criação, de construção do governo. Essa é a primeira questão. Nós não temos compromissos com empresas, com empreiteiras, com ninguém. Nós temos um governo limpo, transparente e de compromisso com o crescimento social. Essa é a primeira questão. Com relação às construções, né, que as pessoas têm comentado sobre as realizações, eu diria que o mais importante para que se inicie um governo é que a gente tenha produzido, antes de iniciar esse governo, alvos a se alcançar. Eu tenho acompanhado alguns governos, aqui em Farroupilha mesmo, onde não se propunham alvos. E, ao final de 4 anos, nada era construído, porque não haviam alvos. Nós temos alvos, que são compromissos de campanha, são alvos execuíveis, nós vamos realizar todos eles. Nós já temos alguns compromissos de campanha entregues, nós temos a vacinação do HPV, que estava lá na nossa carta de campanha, já foi entregue. É um compromisso que hoje o Brasil se debruça sobre o projeto Farroupilha, um projeto transparente, claro, defendido no Conselho Municipal de Saúde, um projeto alcançado com forças da organização social que nós temos chamada ProSaúde, e a partir disso todo o expertise desse processo, a partir de entendimento de criar meios nas escolas para que fosse também um projeto educacional. Então, esse projeto contemplado. Nós temos a reforma administrativa, que é um projeto do nosso governo já estabelecida, já votada na Câmara, já sancionado pelo prefeito, e que são os projetos iniciais para que se pudesse começar a governar de verdade. Nós temos o SEAC acontecendo, que é um projeto nosso de governança, está aí praticamente pronto para ser entregue à comunidade. Nós temos a revitalização do Salto Ventoso, que está dentro do nosso pacote de governo de mudança para as questões de cultura, para as questões que envolvem, na verdade, o turismo, que está no nosso pacote de governo. Estamos aí com um projeto em andamento para a terceira pista, a pista de caminhadas, a pista de ciclismo para Caravaggio. Estamos trabalhando na busca do asfalto para o interior, na busca da nossa passagem segura do Santa Rita. Enfim, a primeira coisa, e que talvez tenha atrasado um pouco todo esse processo, é que uma criança leva 9 meses para nascer. Não dá para nascer com 7, que se nascer com 7 vai para a UTI. Então, assim, se nós acharmos que as construções precisam ser jogadas para o povo, dizer, feito, né? Tem algum negócio que não fica bem feito, ou o pão não terminou de assar, ou a coisa não foi bem preparada. Então,
Se politicamente os nossos compromissos são compromissos importantes, é porque eles precisam um tempo maior de maturação para que nós alcancemos realmente a comunidade aquilo que ela precisa e aquilo que ela merece. Tá? O que nós estamos contemplando nesse momento e dando satisfação à comunidade é aquelas questões mais imediatas. Por exemplo, transporte para a universidade. Isso acontece esse ano ainda. É um projeto hoje que também passa pelo governo do Estado, e eu havia discutido isso, brincando com o Tarso, dizendo, olha, tu precisa pagar transporte para os universitários, e parece que a coisa também acontece por aí. Havia brincado um dia com o Alexandre Padilha, dizendo para o ministro da Saúde, olha, você precisa vacinar as crianças, porque elas merecem isso, e parece que está acontecendo para o ano que vem. Então, tem algumas coisas que nós somos além fronteira, né? Nós estabelecemos algumas questões nossas do município que saem do município. Mas estamos cumprindo, sim, a nossa cartilha, todas as questões estão sendo produzidas, estão sendo contempladas, e nós vamos produzir uma a uma, vamos entregar ao governo em 4 anos, com todas elas contempladas, não tenham dúvida. Mesmo que exista alguma oposição a isso, não tenham dúvida, quero avisar a posição que, infelizmente, nós vamos entregar a todas. Ótimo, muito bom como farroupilhense ouvir isso, porque eu acredito que todos nós, cidadãos farroupilhenses, estamos ansiosos por ver essas melhorias, né, que são tão pertinentes ao nosso município. Uma questão, fugindo um pouco da questão da execução do plano, mas acredito que está completamente relacionada com isso, o poder legislativo. Como é que é a relação do poder legislativo com o poder executivo? Nós temos, na verdade, no nosso governo, algumas diferenças em relação a outros governos. Nós, em primeiro lugar, estabelecemos uma linha de respeito ao poder legislativo e ao poder judiciário. Ou seja, as ações do executivo são de responsabilidade e ação do executivo. Nós discutimos as nossas questões internamente dentro do Paço Municipal. Nós avançamos nas nossas questões a partir da nossa discussão no Paço Municipal e obedecemos uma relação, né, de independência com relação ao Legislativo Municipal. Nós achamos que o Legislativo é um foro de debates, é um foro de discussão importante, onde as questões do município precisam ser levadas a sério através da discussão independente, né? E mesmo que nós tenhamos lá no Legislativo pessoas com propósitos semelhantes aos nossos propósitos, aos propósitos do Executivo, e eu não falo de partidos, eu falo de ideias, mesmo que nós tenhamos pessoas com ideias semelhantes às ideias do prefeito lá no Legislativo, elas precisam discutir as suas questões lá, precisam avançar, precisam andar, o Legislativo precisa produzir, ele precisa buscar meios de governança legislativa que contemplem o Executivo com boas ideias, com boas relações de trabalho na questão legislativo-política. A mesma questão com relação ao judiciário, por quem nós temos um profundo respeito, achamos que o judiciário farroupilhense é um judiciário que não é contemplativo, ele é ativo, ele está constantemente cobrando o Executivo das questões que são pertinentes ao Executivo, e nós estamos respondendo a cada uma, estamos conduzindo o nosso governo sempre em concordância com aquilo que o Judiciário tem apontado como uma coisa importante. Nós estamos muito tranquilos nessa relação entre os poderes. Tá. Voltando à questão do papel do Legislativo, tá? Eu gostaria que tu colocasse em primeira pessoa, né, a importância do poder legislativo para que se faça um bom governo, tá? Para que o Executivo possa ter êxito, possa ter um governo excelente, que consiga alcançar, então, os seus objetivos, as suas metas. Qual é o valor do Legislativo? Por quê? Por que essa pergunta? Porque normalmente numa campanha eleitoral dá-se muita atenção, muito foco ao Executivo, que obviamente deve ter. Porém, o Legislativo, os nossos vereadores, eles ficam em segunda atenção. Então eu gostaria que tu colocasse, esclarecesse para nós, farroupilhenses, qual é o valor, o peso de termos um legislativo capacitado e qualificado para auxiliar o governo na execução dos seus planos. Ele é fundamental. O legislativo é quem cria os bons caminhos para que o governo trilhe esses caminhos, né? Então, isso não é uma retórica, não é um discurso vazio.
O legislativo é quem está mais próximo da comunidade. Nós temos um instrumento muito forte hoje no governo, que é o orçamento participativo, que tem ouvido a centenas de farroupilhenses. O governo lá dentro da casa do cidadão, contemplando aquele esgoto que não funciona, aquela praça que não acontece, enfim, aquele telhado de escola que precisa ser mudado, contemplando essas necessidades que muitas vezes eram alcançadas através de subvenção e que hoje recebem, na verdade, o entendimento e a dignidade de construção. Isso é uma questão de governo, mas o legislativo, ele propicia através das leis legislativas, das leis municipais, e não só dos decretos do prefeito, aquelas questões que são importantes para a comunidade. Eles estão do lado da comunidade. O vereador está muito mais próximo da comunidade que o próprio prefeito, porque ele é o cidadão que contempla, através das suas leis, as construções que os munícipes necessitam. Enquanto o executivo faz as grandes obras, o legislativo busca aquelas questões de entendimento, né, com o cidadão. Então é fundamental o legislativo atuante, construtivo, um legislativo que produza caminhos, né, que avance, né, que vá adiante, que não fique marcando passo. Isso é fundamental e importante e por isso, né, ele é um foro valioso, de grande valor para o executivo. O prefeito, o poder executivo, ele influencia também, ele instiga que o poder legislativo busque o conhecimento das necessidades da cidade para que então tu possas ter um governo excelente? Vou dar um exemplo da reforma administrativa. A reforma administrativa, ela começou a ser produzida ainda quando nós não estávamos no poder, nós começamos a construir após a eleição. Nós achávamos que era importante produzir uma peça que permitisse o governo se adequar à modernidade, né, do executivo, criando caminhos de governança adequados. E essa peça ela foi sendo produzida aos poucos, né, com inteligências diversas. E nós fomos captando aqui, captando ali informações e tivemos já o auxílio do Poder Legislativo, né, de peças do Poder Legislativo dentro desse processo de construção. Né. Uma vez preparado esse processo todo de transformação, né, da governança, nós apresentamos aos legisladores, né, aqueles que caminharam conosco no processo eleitoral, aqueles que caminharam do nosso lado em outros partidos que não os da base, e com todos nós construímos, nós discutimos isso com o SISMUF, discutimos isso, né, com as lideranças da comunidade, enfim, com os nossos secretários, e a partir disso nós colocamos o projeto em votação. Claro, mesmo tendo discutido diversas vezes, nós notamos e nós respeitamos isso, que muitas questões eram colocadas sem um intuito claro de impedir o avanço, mas de colocar algum impedimento, oposicionista a esse processo, para que ele demorasse um pouco mais, para que alguém tivesse algum ganho político. Eu não entendo muito essa coisa de ganho político, eu sou muito direto e eu venho da iniciativa privada que você tem, às vezes, 2 ou 3 segundos para decidir para que lado você vai agir para não perder uma vida. Então, eu não entendo muito essa coisa do fisiologismo político, da construção política, de ter um ganho político, de avançar um pouquinho aqui, de prometer uma coisinha, tirar, prometer uma outra, retirar. Não faço muito isso, não é o meu estilo. Eu sou um governo, hoje represento um governo, estou à cabeça de um governo que é muito direto e muito tranquilo nas suas construções. Isso é bom para a comunidade? Vamos fazer. Precisamos mudar de opinião? Às vezes precisamos, né? Muitas vezes você precisa mudar de opinião, você precisa retroceder, interagir de forma diferente, mas aquilo que você tem na cabeça e que você apresenta para o Legislativo como uma boa opção de governo, ou o Legislativo te apresenta como uma boa opção de governo, deve ser respeitado e deve fazer parte de uma construção única. Excelente. Bem, estamos nos aproximando ao término do nosso programa. Tá? Eu tenho 30 segundos para as considerações finais, tá? Mas antes disso eu quero recitar uma frase de um poeta japonês chamado Jiboro Kano. Nunca te orgulhes de ter vencido um adversário. Aquele que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a conquista do autodesenvolvimento. Jiboro Kano, tá? Então, isso é uma frase que eu deixo aqui para que nós saibamos que ninguém é melhor que ninguém, que nós somos interdependentes,
precisamos da inteligência coletiva para que cresçamos e que tomamos, então, consciência disso e nos auxiliamos. Então, prefeito, agora eu deixo para ti as considerações finais, agradeço pela tua presença, tá? E te desejo um êxito muito grande no teu governo. Tá? Nós somos uma centena de milhares de células integradas, interligadas, todas interdependentes umas das outras, e o governo é, na verdade, quem propicia, né, a distribuição das situações de crescimento desse grupo de células. Então, nós estamos muito tranquilos e felizes nesse momento da vida, esse ato de governo que estamos exercendo. Nós estamos prefeitos, nós não somos eternamente prefeitos, nós estamos prefeitos. Nós não estamos aqui estabelecendo crescimento político, eu não entendo disso. Eu estou estabelecendo uma gestão segura e tranquila e estou com toda a comunidade Farroupilha na minha mão e nós estamos transportando esta comunidade passo a passo por um caminho seguro de mudança, de renovação, de transformação, força, né, vida e trabalho cada dia mais acentuado dentro dessa comunidade. Eu quero dizer que o meu braço é grande e que abraça toda essa comunidade de forma afetuosa, né, mantendo o meu trabalho, hoje não médico, mas de companheiro, de amigo, de instrutor do caminho que deve ser seguido por essa comunidade, e eu suo gotas de sangue pensando realmente nessa grandiosidade do trabalho que hoje é ser responsável pelas pequenas vidas, pelas vidas doentes, pelas vidas das senhoras, dos senhores, dos trabalhadores, dos meus companheiros políticos, daqueles que não caminharam comigo na política, mas que hoje me dão muitas ideias. Nós estamos todos irmanados, produzindo um caminho seguro para essa sociedade. Excelente. Então, muito obrigado, uma boa noite. Ensaiando a cultura. Muito bom.